Olá, olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, dia 12 de maio, vamos para mais uma atividade. Hoje, atividade de matemática. Quem gosta aí de matemática, bate aqui. Aê, espero que vocês gostem, hein? Bom, na aula passada, nós aprendemos adição com mais de duas parcelas, lembra? Então, nós vamos continuar aí a fazer estes exercícios que já aprendemos. Olha só, veja como que Vitória fez para calcular as adições de três parcelas, lembra? Olha aqui, vou fazer a primeira da letra B aí, 30, mais 70, mais 20. Como que eu vou fazer? Eu somo dois números, né? Posso somar este com este ou este com este. Vamos somar esses aqui. 30. É igual a quanto? Depois o resultado eu vou somar com o valor que falta. Aqui eu tenho 120, certo? Mas e se eu somar estes aqui primeiro? Será que vai dar certo? Eu posso somar esse primeiro? Vamos ver? Quanto que é 70 mais 20? 9. Qual que eu falto agora? Eu vou pegar o resultado e somar com... Quanto que vai dar aqui? Deu o mesmo resultado? Sim? Então, você vai continuar aí a responder as questões abaixo, certinho? Agora, então vamos lá na página 72. Leia o texto a seguir e depois responda as questões. Vamos lá? Biomas brasileiros. Bioma é um conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que são próximos, que podem ser identificados em nível regional, com condições de geologia e clima semelhantes e que, historicamente, sofreram os mesmos processos de formação da paisagem, resultando em uma diversidade de flora e fauna própria. Em nosso país, nós podemos encontrar 6 tipos de biomas, tá? Vamos com calma. O que é bioma? Bioma é um conjunto de vegetação, é um conjunto de vida, tanto os vegetais, tanta vegetação, quanto animais de uma certa região. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Será que os alimentos que nós temos aqui em Goiás, alimentos, animais, será que são os mesmos do sul, por exemplo? A vegetação, será que é a mesma daqui de Goiás com a do sul? Que lá no sul nós sabemos que o quê? Lá o clima é frio. Será que a mesma vegetação que é produzida lá no sul é a mesma daqui? Se eu pegar uma planta, um pinheiro, que eu sei que lá no sul tem muitos pinheiros. Um pinheiro lá do sul, ele é a vegetação própria de lá. Eu vou trazer uma mudinha e vou plantar aqui em Goiás. E esta planta, ela está acostumada com o clima frio. Quando eu trouxer para cá, o clima vai ser o mesmo? Não, vai ter o quê? Modificação, né? Ela era acostumada com frio. Agora vem para cá com calor. Será que ela vai para frente? Será que esse pinheiro ele vai crescer? Ele vai ficar bem bonito? Ele pode até crescer, mas ele vai ficar igual quando ele era lá na região dele, no bioma dele? Será? Não. Do mesmo jeito o pequi. Se eu for lá no sul e falar assim, eu quero um prato de arroz com pequi, será que vai ter? Muitos não vão nem saber o que é pequi. Por quê? Porque o pequi, ele é o quê? Da nossa região. Da região aqui, o bioma
aqui diferente, os animais são diferentes, a vegetação ela é diferente, certo? Entenderam um pouquinho do que é bioma? Então é isso, é o conjunto de vida vegetal e animal, o tipo de vegetação de uma certa região. Então você vai agora, vou ler outro pedacinho para você entender mais. Em nosso país, nós podemos encontrar 6 tipos de biomas. Olha só. Amazônia, fala comigo. Quantos tipos de biomas? 6. Muito bem. Falem comigo. Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado. Estão falando comigo? Caatinga, Pampa e a última, o último, né? Pantanal. Então, quantos tipos de biomas nós temos no nosso país, no Brasil? 6, muito bem. Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pampa e Pantanal. Os nossos biomas, eles são importantes, não só como recursos naturais em nosso país, mas tem destaque como ambientes de grande riqueza natural do planeta. Então, todos esses biomas, eles são o quê? Importantes, eles são o quê? A riqueza do nosso país, não é mesmo? Agora você vai olhar lá no mapa, cada cor representa um bioma. Vamos descobrir. Encontre aí onde nós moramos. Encontre aí o nosso estado. Encontraram? Agora você vai olhar lá na legenda. Que cor que é o nosso estado? Que cor de bioma que é? Qual o bioma que nós temos aqui na nossa região? Aqui é o Cerrado, muito bem. Olha essa parte escura aí, verde. Amazônia, verde claro é a Mata Atlântica, amarelo é a Caatinga, bege aí, que é a nossa, né, o nosso bioma, Cerrado, verde aí, bem escuro e pequenininho aí, é o Pantanal, e essa parte lá embaixo, última, né, lá embaixo, laranja, é Pampa. Vocês viram? Deu para entender? Depois a gente explica melhor na aula de geografia, belezinha? Agora nós vamos responder aí. Quantos são os biomas brasileiros? E aí, lembraram? Acabamos de ler? Quais são esses biomas? Você vai responder. E 3, observe no mapa o estado onde você mora. Qual é o bioma predominante nele? Então, qual que é o bioma predominante no nosso estado? Agora na página 73, adição de parcelas iguais. Em muitas situações, nós podemos resolver problemas usando a adição de parcelas iguais. Para explorar isso, nós vamos analisar alguns casos envolvendo o tema que nós acabamos de estudar, que é... Qual que é o tema mesmo? Biomas, biomas brasileiros. Os biomas, eles têm faunas próprias. O que é isso? O que é fauna? Vocês já ouviram falar de fauna e flora? Fauna é um conjunto de animais daquela região, o conjunto de animais daquele bioma. E flora é o conjunto de vegetação conjunto de plantas, né? Daquela região, daquele bioma, certo? Então aí, os biomas, eles têm faunas próprias. O que é isso? Um conjunto de animais próprios. Foi o que eu estava dando o exemplo, né? De animais que fauna, a gente chama de fauna, e flora, que são as plantas. Então, como eu dei o exemplo do pinheiro, então cada bioma tem a sua fauna própria e tem a sua flora própria, certo? Então, os biomas, eles têm faunas próprias e uma grande diversidade de espécies de animais. Tem só uma espécie? Não. Tem o quê? Diversidade de espécies. Veja no gráfico pictório. O que é gráfico pictório? Gráfico pictório quer dizer o quê?
Desenhos é onde eu vou representar com desenhos, com imagens, para não ter que escrever. Então eu vou representar, eu posso representar com animais, com objetos, dependendo do que eu quero representar, não podendo fugir daquele tema. Igual aqui, número aproximado, o título do nosso gráfico, dá uma olhadinha aí do nosso gráfico pictório. Número aproximado de espécies de aves nos biomas brasileiros. O que nós temos aí de imagem nesse gráfico pictório? Aves, por quê? Porque está falando de espécies de aves. Eu poderia colocar aí coelhos? No meu gráfico pictório podia ser coelhos? Não, por quê? Porque eu estou falando de espécie de aves, sim ou não? Então está representada aí com aves, certo? Olha só, vamos olhar a legenda, o que está falando. Lá, metade de uma ave representa 50 espécies. E uma ave, o desenho aí de uma ave, representa 100 espécies. Então, como que eu posso fazer para calcular isso aí? Dá uma olhadinha, olha só. Lá, vamos olhar pelos biomas. No Pantanal, tem quantas espécies? Me ajuda aí, como que eu vou calcular? Dê uma olhada aí neste gráfico comigo. Vamos olhar? Vocês viram aí? Então, nós vimos que uma ave inteira representa 100 espécies e metade delas 50. Então, vamos olhar. No Pantanal, quantas espécies de aves nós temos lá no bioma do Pantanal? Vamos contar? Como que nós vamos contar? Quando tem uma ave inteira, completa, nós vamos contar o quê? 100. E quando é uma metade, nós vamos somar aí 50, ok? Então, vamos somar aí a primeira, ó. 100, lá no Pantanal. 100, 200, peraí. 100, mais, vai falando aí. Quantas vezes eu vou somar 100? 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Certo? Deu quanto? 100, 200, 300, 400. E agora? Metade vale quanto? Eu vou pegar o meu resultado e vou somar com... Quanto que deu? 450. Agora na letra A. Explique como você pode fazer para descobrir as quantidades de espécies de aves que há na Amazônia. E na Amazônia, você vai escrever aí para mim como que você vai ter que fazer. Eu fiz aqui a soma do Pantanal e você vai somar aí quantas espécies de aves nós temos na Amazônia, ok? E lá na página 74, você vai fazer da mesma forma, olha só, complete as adições e determine o número aproximado de espécies de aves presentes em cada bioma. Então, lá no bioma Pantanal, você vai fazer lá igual a Miss fez aqui, ok? Você vai somar, só que lá não fez assim eu fiz igual no exercício passado, ok? Mas aí, como aí já estão os números, você vai só colocar o resultado, certinho? No Pampa, quantos? Cerrado, quantos? Então, você vai aí, ele já tá te dando aí os números. Você vai colocar o resultado, você vai somar, beleza? E na letra C, você vai responder qual dos biomas tem a maior quantidade de espécies de aves. E qual tem a menor? Então, você vai responder e vai responder lá embaixo. Quais os biomas têm mais espécies de animais e quais têm menos espécies, ok? Então, essa é a nossa atividade para hoje. Um beijo para vocês.
Tchau, tchau!